Campo Grande pulsava num ritmo próprio, onde o barulho constante das avenidas cheias de carros se misturava com o som suave do vento atravessando os campos. No coração da cidade, o prédio de vidro espelhado onde ficava o escritório de Marcos era um símbolo de seu sucesso, contrastando fortemente com o horizonte rústico dos arredores. A cidade parecia dividida entre a pressa do mundo moderno e a serenidade da vida rural, um cenário que pouco importava para ele. Marcos vivia para seus negócios, e para ele o mundo se dividia em ganhadores e perdedores. Naquela tarde, o ambiente no escritório de Marcos refletia seu poder e controle. Vestido em um terno cinza escuro impecável, ele terminava uma ligação com um sorriso de autossatisfação. Ótimo, vamos garantir que eles entendam que quem define as condições somos nós, disse, encerrando a chamada, antes que pudesse respirar fundo de satisfação. A porta abriu e sua secretária anunciou em tom hesitante: Senhor Marcos, Henrique está aqui, o agricultor que pediu para falar com o senhor. Marcos ergueu as sobrancelhas e acenou com impaciência: que entre logo. Henrique entrou com o chapéu nas mãos, o rosto marcado pelo sol e o corpo curvado de humildade. Senhor Marcos, agradeço por me receber. Começou, com uma voz firme e respeitosa. Estou aqui para pedir uma revisão no contrato. A situação tem sido difícil e eu só preciso de um pouco mais de tempo para... Marcos interrompeu com um sorriso frio. Tempo? E o que acha que o tempo vai te dar, Henrique? Deus vai encher os cofres da sua fazenda. Não sei se você percebe, mas o mundo não funciona à base de rezas. Henrique o olhou com um misto de surpresa e serenidade, mas não se intimidou. Senhor, o que me mantém firme é minha fé. Com ela posso aguentar qualquer coisa, respondeu com um brilho no olhar. Marcos riu com desprezo, inclinando-se para a frente. Ah, sua fé! E o que ela realmente traz para sua mesa? Deus não paga contas, Henrique. Sinto muito, mas você está perdendo seu tempo aqui. Ele apontou para a porta, deixando claro que a conversa havia acabado. Vá para casa e reze, mas não ache que vai resolver alguma coisa. Com um suspiro pesado, Henrique murmurou: Espero que um dia o senhor entenda. E saiu, caminhando devagar, com uma calma que irritava Marcos. Ele o observou sair, balançando a cabeça com um sorriso de desdém. Essas pessoas, sempre achando que fé resolve tudo, murmurou para si mesmo, voltando aos papéis em sua mesa. Naquela noite, Marcos comemorava o sucesso de um novo contrato em uma boate luxuosa, rindo e brindando com amigos ao som da música alta. Marcos, a fiscalização avisou que vai fazer uma inspeção amanhã, disse um dos funcionários, visivelmente preocupado. Marcos deu de ombros rindo. Relaxem, eles que se virem. Sempre nos livramos disso, não é? Ele respondeu, levantando uma taça de champanhe. No fundo, uma leve inquietação o perturbava, mas ele a afastou, certo de que ainda estava no controle de tudo. A madrugada estava escura e o céu de Campo Grande ameaçava desabar com uma tempestade. No volante de seu carro importado, Marcos apertava os olhos, enquanto tentava desviar das poças d'água que já tomavam conta da estrada. Ele escolhera uma rota rural para evitar o trânsito, certo de que uma estrada deserta o levaria mais rápido para casa. Mais uma comemoração bem-sucedida, murmurou para si, satisfeito com o dia e a noite de festa. A música alta em seu carro abafava o som dos trovões, mas ele começou a sentir o impacto das rajadas de vento e da chuva pesada que caía cada vez mais intensamente. Enquanto os pneus passavam pela lama acumulada na estrada, Marcos percebeu que o carro começava a derrapar. Droga, mas que inferno! Xingou, enquanto tentava segurar firme o volante, forçando o carro a voltar à linha reta. A estrada agora era um borrão de água e escuridão, e os faróis, que antes iluminavam o caminho, mal conseguiam atravessar a cortina de chuva.
Ele pisou no freio, mas o carro não respondia como deveria. Vamos, controle-se, ele murmurava, tentando manter o tom firme. Mas seu coração acelerado traía seu nervosismo crescente. De repente, o carro saiu completamente do controle. Em um segundo, ele sentiu o mundo girar à sua volta. O carro derrapou violentamente e Marcos apenas teve tempo de se segurar no volante antes que o veículo capotasse, o som de metal se esmagando, vidro estilhaçando e o corpo sendo jogado contra o cinto de segurança pareciam se misturar em uma sinfonia de caos. Após o impacto, o silêncio. A chuva batia incessante na lataria, mas dentro do carro, tudo estava escuro e quieto. Marcos tentou se mover, mas uma dor excruciante tomou seu braço e ele percebeu que estava preso. Ele olhou ao redor, tentando se situar, mas a dor e a escuridão tornavam tudo confuso. Merda! Alguém me ajuda! Ele gritou, mas sua voz parecia se perder no vazio da estrada deserta. Sem sinal de celular e sem ninguém à vista, o desespero começou a crescer. Seus olhos corriam freneticamente ao redor, buscando uma saída, alguma solução, mas tudo o que encontrou foi a realidade cruel de sua impotência. Pela primeira vez, o dinheiro e o poder que tanto valorizava, nada podiam fazer por ele ali. Cada segundo passava lentamente e Marcos sentiu-se vulnerável de uma forma que jamais imaginou ser possível. Ele sempre fora o homem do controle, o que comandava sua própria vida e de tantos outros. Mas agora, ali, preso e ferido em um carro destruído, ele não passava de mais uma vida pequena e frágil. Sua mente voltou aos rostos de Henrique e de tantas outras pessoas que ele dispensara com frieza, e um estranho arrependimento começou a se formar. Será que é assim que eles se sentem? Pensou, sem querer realmente confrontar a resposta. Horas pareciam passar, enquanto ele lutava contra a dor e o frio, e a única companhia que tinha era o som da chuva e dos trovões ao redor. A cada minuto que passava, a certeza de que estava sozinho e sem saída ficava mais forte. Fechou os olhos tentando ignorar o medo que o consumia. Ali, à mercê do acaso, Marcos sentiu pela primeira vez o que era ser pequeno, frágil, humano e assustadoramente vulnerável. Quando Marcos finalmente abriu os olhos, percebeu uma figura se aproximando na penumbra da manhã. Seu corpo doía e sua visão estava turva, mas ele conseguiu distinguir o rosto de quem o observava com expressão séria. Marcos, está me ouvindo? Disse a voz, profunda e familiar. A princípio, ele achou que estava delirando. Aquela voz só podia ser de Henrique, o agricultor que ele desprezara no escritório. Vamos, vou te tirar daqui, disse Henrique, estendendo o braço forte para ajudar Marcos a se levantar. Atordoado, Marcos se deixou guiar, mal acreditando que era justamente Henrique quem viera ao seu socorro. Com esforço, Henrique levou Marcos até sua velha caminhonete, ajudando-o a se acomodar no banco. Durante o trajeto, Marcos manteve o olhar fixo à frente, o rosto endurecido pela dor e pelo orgulho ferido. A caminhonete sacolejava pelas estradas de terra, enquanto Henrique dirigia em silêncio, concentrado em chegar à sua fazenda. A fazenda de Henrique surgia como uma visão contrastante da vida que Marcos conhecia. Havia uma casa de madeira simples, com paredes desgastadas e rodeada por plantações. O cheiro da terra molhada misturava-se com o perfume fresco do mato, e Marcos, com um misto de desconforto e curiosidade, olhava em volta. Ao chegar, Henrique o ajudou a sair da caminhonete, oferecendo o braço com firmeza. Vamos, te levo para dentro, disse ele, conduzindo Marcos para dentro da casa. A sala era simples, com móveis rústicos e um crucifixo de madeira pendurado na parede. A cozinha exalava o cheiro de café fresco, e havia uma paz naquele lugar que Marcos nunca havia sentido em seus próprios domínios. Ele observou os detalhes da casa, como a toalha de mesa xadrez e as prateleiras de madeira cheias de utensílios, sentindo-se estranhamente deslocado, quase diminuto.
Apesar de machucado e humilhado pela situação, Marcos mal conseguia olhar nos olhos de Henrique. Sua única reação foi manter uma expressão de indiferença. Não pense que estou devendo alguma coisa só por isso, disse ele, sua voz carregada de arrogância. Henrique apenas assentiu, sem responder, como se não esperasse qualquer gratidão. Em silêncio, ele começou a preparar uma infusão de ervas para ajudar Marcos com as dores. O fazendeiro movia-se com calma, os gestos precisos e serenos, o que incomodava Marcos ainda mais. Enquanto Henrique cuidava dele, Marcos observava os olhos do agricultor, serenos e confiantes, mesmo após o desprezo que sofrera. Aquela calma o desorientava, como se fosse uma força que ele não compreendia. A paz de Henrique parecia uma afronta à sua própria inquietação. "Por que você faz isso?" Marcos perguntou, quase em um sussurro. Henrique levantou os olhos encarando-o. "Porque é o certo", respondeu simplesmente. Marcos desviou o olhar, sentindo um desconforto profundo que não sabia explicar. Durante a noite, enquanto o silêncio tomava conta da casa e Marcos sentia o peso da sua dor e de sua arrogância, ele percebeu algo que nunca havia notado antes, uma ausência desconcertante de poder. Pela primeira vez, ele questionou o motivo de Henrique não mostrar ressentimento, mesmo tendo todos os motivos para isso. Algo em seu coração, ainda que ele tentasse sufocar, começava a estremecer, e uma pequena fresta de dúvida se abria em sua mente. Nos primeiros dias na fazenda, Marcos sentiu-se um prisioneiro do acaso. A dor de seus ferimentos o impedia de voltar à cidade, e a realidade era clara. Ele dependeria de Henrique por algum tempo. A rotina na fazenda era completamente nova para ele. Henrique começava seu dia antes do sol nascer, quando ainda era possível ouvir o silêncio absoluto do campo. Depois de uma breve oração, ele saía para as primeiras tarefas, que incluíam alimentar os animais e verificar as plantações. Marcos, do pequeno quarto onde repousava, observava a disciplina de Henrique com um misto de curiosidade e desprezo. Os dias passavam lentos, mas Marcos não conseguia ignorar a serenidade de Henrique. Mesmo diante do trabalho árduo e das dificuldades óbvias de sustentar a fazenda, o homem parecia carregar uma paz inexplicável. Como ele consegue ser tão calmo vivendo assim? Marcos se perguntava em silêncio, enquanto o via levantar fardos de palha com paciência e conversar com os animais como se fossem velhos amigos. Em vários momentos, Marcos se pegava intrigado com a fé do agricultor, que parecia alimentar cada um de seus gestos. No fundo, sentia uma pontada de inveja por aquela paz que nunca experimentara. "É incrível, você faz tudo isso todos os dias e parece tão satisfeito", comentou Marcos em tom seco, uma manhã enquanto observava Henrique organizar suas ferramentas. Henrique apenas sorriu, sem dar muita importância à pergunta, e voltou ao trabalho. O silêncio de Henrique diante de seus comentários críticos apenas aumentava o desconforto de Marcos, que, em sua impaciência, sentia a necessidade de provocá-lo para entender o que movia o agricultor. Ele sabia que Henrique era pobre, que sua vida era difícil, mas nada disso parecia abalar sua confiança. Uma noite, enquanto Henrique terminava de cuidar da última refeição, os dois se sentaram na varanda da casa. O céu estava limpo e o silêncio do campo era cortado apenas pelo som de grilos e cigarras. Marcos, incapaz de resistir à curiosidade, decidiu provocar. "Henrique, você realmente acredita que orações e fé vão mudar alguma coisa na sua vida? Você trabalha tanto e parece que está sempre no mesmo lugar." Henrique o encarou, mas sem sinal de ofensa no olhar. Após um breve silêncio, ele respondeu: "Minha fé não está aí para me dar o que quero, ela me dá força para seguir, mesmo quando não vejo resultados imediatos." Marcos, surpreso com a resposta, tentou rir, mas a tentativa soou forçada.
Então você só aceita, fica esperando algo que talvez nunca venha? Henrique sorriu, balançando a cabeça. Eu não fico esperando, Marcos. Eu faço o que está ao meu alcance, mas deixo o resto nas mãos de Deus. Aprendi que o que conquisto assim tem valor, porque sei que fiz o que era certo. Marcos, ainda incrédulo, silenciou. As palavras de Henrique, ditas com tanta simplicidade, tocavam algo dentro dele, mas ele não queria admitir. Naquela noite, enquanto tentava dormir, as palavras de Henrique ecoavam em sua mente. Havia algo naquela fé, algo naquela aceitação que mexia com ele. Pela primeira vez, Marcos se pegou pensando se sua própria forma de viver, sempre buscando controle e resultados imediatos, estavam levando a algum lugar realmente significativo. Mesmo relutante, não conseguia negar que o homem simples à sua frente carregava uma paz que ele, com todo o seu sucesso, jamais conhecera. A impaciência de Marcos crescia a cada dia. Cansado do isolamento e do ambiente rural, ele sentiu uma necessidade urgente de retomar o controle de sua vida. Certa manhã, após observar Henrique cuidar calmamente das plantações, Marcos decidiu impor sua vontade. Henrique, disse com a voz firme, me leve para a cidade, ligue para alguém vir me buscar. Henrique o olhou com uma calma quase irritante. Aqui não temos sinal de telefone, Marcos. Estamos longe de qualquer cidade e a estrada ainda está péssima por conta da chuva. A frustração tomou conta de Marcos. Você deve ter algum jeito, qualquer coisa. Ligue para alguém e resolva isso. Ele insistiu, mas Henrique balançou a cabeça, sereno. Aqui, a gente só tem o que a terra dá, Marcos. Não podemos controlar tudo. As palavras de Henrique ecoaram com um peso inesperado. Marcos, acostumado a dar ordens e a ser obedecido, agora sentia a fúria do próprio orgulho ferido. A tranquilidade de Henrique era um espelho que refletia tudo o que ele desprezava. É fácil para você, retrucou com amargura, você não tem nada a perder. A calmaria de Henrique, porém, permanecia intacta, e ao vê-lo inabalável, Marcos se sentiu pequeno, envergonhado e desafiado, como se suas palavras apenas destacassem o vazio de suas próprias crenças. A gente perde coisas todos os dias, Marcos. A diferença é que eu não vejo sentido em lutar contra o que não posso mudar. Essas palavras atingiram Marcos como um soco no estômago. Acostumado a ser o forte que definia as regras, ele agora estava à mercê da simplicidade de alguém que enxergava a vida de maneira oposta à sua. Nos dias que se seguiram, Marcos se pegou refletindo sobre suas atitudes, algo que evitava fazer. Lembrou-se das pessoas a quem impôs sua vontade, dos empregados humilhados, dos contratos rígidos que ele forçara pequenos agricultores a aceitar. Olhando para o campo que Henrique cuidava com tanto zelo, sentiu pela primeira vez um incômodo diferente, uma mistura de arrependimento e vergonha. Como alguém como eu veio parar aqui? Pensava, tentando ignorar o desconforto crescente em seu peito. Uma noite, incapaz de suportar o próprio desespero, Marcos se aproximou de Henrique, que preparava o jantar em silêncio. A luz da lamparina iluminava o rosto cansado de Henrique, e Marcos respirou fundo antes de falar, sua voz cheia de frustração. Henrique, você precisa fazer algo. Eu preciso sair daqui. Era difícil para ele pedir ajuda, e cada palavra parecia pesar mais do que estava disposto a admitir. Henrique parou o que estava fazendo e o encarou, sua expressão calma, sem julgamento. Marcos, você está aqui porque ainda não está pronto para partir. Respondeu simplesmente. Essas palavras irritaram Marcos. Não está pronto? Que absurdo é esse? Retrucou com um tom ácido. Henrique deu de ombros sem se abalar. Às vezes, a vida nos coloca onde precisamos estar para que possamos aprender algo. Você quer ir embora agora,
mas talvez esse tempo aqui ainda tenha algo a te oferecer. Marcos ficou em silêncio, sem resposta. Aquela lógica simples parecia absurda, mas ele não conseguiu evitar o desconforto que crescia em seu peito. Então, o que você quer que eu faça? Perguntou relutante, como se cedesse uma pequena parte de seu orgulho. Henrique sorriu levemente, e sua resposta foi simples. Apenas esteja aqui, Marcos. Aprenda a observar sem tentar mudar as coisas para o que você quer. Pode ser que isso te ensine mais do que imagina. Marcos, ressentido, não gostou da resposta, mas algo no fundo de sua mente começava a ceder. As paredes de seu orgulho se estreitavam, e ele, sem perceber, estava cada vez mais aberto ao que a fazenda e a calma inabalável de Henrique estavam revelando. A noite estava especialmente escura, e a chuva que caía incessante parecia afundar ainda mais a fazenda no silêncio profundo do campo. Deitado no pequeno quarto que Henrique lhe cedera, Marcos revirava-se, assombrado por uma inquietação que não conseguia explicar. O tamborilar da chuva no telhado era quase hipnotizante, e enquanto olhava para o teto, flashes de memórias começaram a aparecer em sua mente. Rostos de pessoas que ele havia desprezado, contratos que obrigara outros a aceitar, decisões que havia tomado friamente, sem hesitar. Era a primeira vez que encarava tudo aquilo de frente, e a culpa o sufocava. Inquieto e perturbado, ele se levantou e caminhou até a sala, onde encontrou Henrique sentado, concentrado em sua Bíblia, com a luz da lareira iluminando o rosto sereno. Não consegue dormir, Marcos? Perguntou Henrique, com um olhar acolhedor. Marcos hesitou, mas sentiu-se compelido a falar. Não, a verdade é que minha cabeça não me deixa em paz. Ele admitiu, sentando-se ao lado de Henrique, o olhar perdido no fogo. Sinto como se tudo o que fiz na vida estivesse errado. Henrique o olhou, observando a angústia que Marcos não conseguia mais esconder. Por que pensa assim? Perguntou calmamente, fechando a Bíblia e dando-lhe total atenção. Marcos suspirou, o peso da confissão o pressionando. Passei a vida inteira achando que controle e sucesso eram tudo, mas agora, aqui, começo a me questionar. Percebo que o que chamava de sucesso me trouxe apenas uma solidão amarga. Ele deu um sorriso irônico e continuou. Eu nunca pensei duas vezes sobre como minhas decisões afetavam os outros. Só me preocupava em ganhar, em ser o mais forte. Henrique assentiu, compreendendo sem julgar. A vida é dura para todos, Marcos, mas quando vivemos só para nós mesmos, ela se torna mais pesada ainda. Disse as palavras saindo suaves. Eu não tenho muito, você sabe disso, mas minha fé me dá força. Não preciso ver tudo com clareza, só preciso saber que não estou sozinho nesse caminho. Marcos franziu o senho, ainda tentando entender aquela calma. Mas e quando as coisas não saem como você espera? Ele perguntou, visivelmente perturbado. E quando tudo o que você fez parece insuficiente? Henrique suspirou, olhando para o fogo. É o que estou enfrentando agora, confessou. Os custos aumentaram e o que tiro da fazenda mal dá para cobrir as despesas. Estou lutando para manter tudo de pé, mas minha fé me diz que ainda há um propósito nisso tudo. Não sei o que será da fazenda, mas confio que há uma resposta além do que vejo. Marcos ouviu em silêncio, mas algo na vulnerabilidade de Henrique o tocou profundamente. Ele percebeu que, ao contrário dele, Henrique não precisava ter todas as respostas. Sua força vinha de uma fonte diferente. Após um momento de reflexão, Marcos se virou para Henrique. Olha, Henrique, sua terra é boa, bem melhor do que imagina. Tenho experiência nesse ramo. Conheço o que funciona. Começou com uma confiança renovada, porque não aumenta seu plantio de cana-de-açúcar. É uma cultura forte e com o mercado certo poderia mudar tudo aqui.
Henrique piscou, surpreso com a sugestão. Mais cana-de-açúcar. Você acha que daria certo? Marcos assentiu com convicção. Eu sei que daria certo. Posso te ajudar a planejar. É algo em que realmente sou bom, disse, com um tom de sinceridade que ele próprio estranhou. Henrique ficou pensativo, mas um leve sorriso apareceu em seu rosto. Agradeço por isso, Marcos, disse, olhando para o céu como quem agradece silenciosamente. Talvez esse seja o caminho que Deus me reservou para continuar aqui. Marcos sentiu algo diferente ao ver a gratidão sincera no rosto de Henrique. Pela primeira vez, ele experimentou uma paz inesperada ao saber que, talvez, pudesse ajudar alguém de verdade. Enquanto olhava para o fogo, uma sensação de propósito começou a aquecer seu peito e ele se permitiu acreditar, ainda que timidamente, que talvez, ali, ele estivesse descobrindo algo que jamais havia experimentado. Os dias na fazenda seguiram-se em um ritmo calmo e constante, mas agora algo era diferente. Marcos, antes ansioso para partir, havia começado a encontrar uma estranha paz naquele ambiente. Logo pela manhã, ele se juntava a Henrique, que já estava no campo organizando as primeiras mudas de cana. Com o plano de produção que haviam discutido, Henrique parecia ganhar um novo ânimo e Marcos, surpreendentemente, sentia o mesmo. O cheiro da terra molhada, o som distante dos pássaros e a sensação do sol nas costas lhe traziam um contentamento inédito. Ele nunca imaginara que o simples ato de trabalhar na terra pudesse trazer uma satisfação tão autêntica. Enquanto ajudava Henrique a marcar o terreno e planejar os passos da plantação, Marcos se pegava refletindo sobre como se sentia bem. Ele nunca tivera tempo para apreciar coisas simples, sempre ocupado demais para observar, para notar o valor que existia fora dos números e das metas de seus negócios. Ali, ao lado de Henrique, ele descobria a alegria nas pequenas vitórias, o sucesso de uma muda que pegava bem na terra, o progresso diário no plantio, o descanso ao meio-dia, partilhando um café forte e boas risadas. Cada detalhe parecia ter uma importância especial, como se o mundo à sua volta finalmente ganhasse cor. Você está se saindo bem com essa coisa de fazendeiro, Marcos, brincou Henrique com um sorriso sincero, enquanto observava Marcos trabalhar a terra ao seu lado. Marcos riu, esfregando as mãos sujas de terra. Acho que quem diria isso jamais me reconheceria na cidade, respondeu ele, com um tom leve e despreocupado que não usava há muito tempo. Henrique riu também, mas seu olhar transmitia algo mais profundo. Acho que, mais do que ninguém, você está começando a se reconhecer, Marcos. As palavras o pegaram de surpresa, mas ele apenas assentiu, sentindo a verdade contida nelas. Depois de alguns dias, Marcos percebeu que estava fisicamente recuperado e que, de certo modo, sua despedida estava próxima. Era estranho pensar em partir, pois sentia uma ligação genuína com aquele lugar, com aquela rotina, e principalmente com a amizade que havia construído com Henrique. No entanto, ele sabia que era hora de voltar e reavaliar o que faria com sua vida. Em uma manhã clara, ele se aproximou de Henrique para anunciar sua partida. Acho que é hora de eu ir, disse com um tom misto de tristeza e gratidão. Henrique olhou para ele com respeito, assentindo devagar. Vai fazer falta por aqui, Marcos. Antes de partir, Henrique foi até o interior da casa e voltou segurando uma pequena cruz de madeira. Ele a entregou a Marcos, que a pegou com reverência. Essa cruz sempre esteve comigo, me lembrando que não estou sozinho. Quero que você leve isso como lembrança da nossa amizade e de tudo que você redescobriu aqui. Marcos ficou em silêncio, tocado pela profundidade do gesto. Ele segurou a cruz firmemente, sentindo como se, de algum modo, levasse consigo não apenas um símbolo, mas uma força que o sustentaria em seu retorno à cidade.
Obrigado, Henrique. De verdade, disse, com sinceridade nos olhos. Ao se afastar da fazenda, Marcos olhou para trás uma última vez, observando a figura de Henrique acenando em despedida. Ele sabia que algo dentro dele havia mudado de maneira irreversível. Carregava agora uma nova perspectiva, uma conexão com algo maior do que o dinheiro e o poder. Sentia-se, pela primeira vez em sua vida, completo, como se finalmente houvesse encontrado algo que sempre faltou. Marcos entrou no seu escritório em Campo Grande e, ao cruzar a porta, sentiu-se imediatamente deslocado. O ambiente frio e impessoal que antes simbolizava seu sucesso agora parecia uma casca vazia. Ele observou os funcionários correndo de um lado para o outro, as expressões tensas, o olhar apressado. Respirando fundo, Marcos percebeu que não se encaixava mais ali como antes. No dia seguinte, ele convocou uma reunião com a equipe de diretores. Assim que todos se acomodaram, ele olhou ao redor e começou: "Estamos aqui para rever nossa política com os pequenos agricultores." Os diretores se entreolharam confusos. Um dos executivos, Sérgio, ergueu a mão, visivelmente intrigado. "Senhor Marcos, como assim? Esses contratos são um pilar do nosso lucro." Marcos assentiu e respondeu: "Eu sei, mas são pilares do que exatamente? Lucro imediato?" Ele deu uma pausa, olhando nos olhos de cada um. "Quero que sejamos mais do que isso. A empresa pode, e deve, ser uma força positiva." Sérgio franziu o senho. "Mas isso pode afetar nossos números", retrucou, tentando entender a mudança. Marcos respirou fundo. "Sim, mas também pode afetar vidas para melhor. Os pequenos agricultores, são eles que mantêm esse negócio funcionando e precisamos retribuir isso. Precisamos dar condições justas." Ele fez uma pausa e acrescentou: "O que proponho é uma política que garanta apoio a esses produtores. Um fundo de emergência para ajudá-los em tempos difíceis, por exemplo." Isso cria uma parceria verdadeira. O silêncio na sala foi quebrado quando Ana, uma jovem executiva, perguntou hesitante: "E se os acionistas se opuserem?" Marcos olhou para ela, com uma expressão de serenidade que ele próprio não reconhecia. "Eles vão entender, Ana. Vamos mostrar que esse é um investimento de longo prazo. Esta empresa vai ser mais humana. Eu quero que possamos olhar para o que fazemos e sentir orgulho de verdade." Após a reunião, Marcos voltou para sua sala, sentindo uma sensação de propósito. Enquanto organizava alguns papéis, lembrou-se da situação de Henrique e de suas dificuldades financeiras. Pegou o telefone e ligou para o departamento financeiro. "Preciso que façam um depósito anônimo", disse ele. "Tem aqui os dados bancários. O valor é pessoal, então tirem do meu fundo." A assistente do outro lado da linha hesitou. "Claro, Sr. Marcos. Posso saber o motivo?" Ele sorriu, quase como se falasse consigo mesmo. "É apenas uma forma de agradecer." No final do dia, enquanto guardava seus pertences, ele viu a pequena cruz de madeira que Henrique lhe dera, repousando sobre a mesa. Ele a segurou e, quase sem pensar, murmurou para si: "É engraçado. Algo tão simples ter um peso tão grande." Nesse momento, sentiu uma paz que nunca experimentara antes. Ao despedir-se de sua secretária, ela o olhou, intrigada. "O senhor está bem, Sr. Marcos?" Ele sorriu genuinamente. "Estou, sim, Maria. Acho que finalmente encontrei o que sempre procurei."